Olá, quero continuar a conversar um pouquinho sobre a dependência de Deus. Não sei se esse é o momento ou não, mas o Espírito Santo aqui me agrada o coração. E hoje eu sinto que eu preciso falar ainda isso. Meu coração está desde o começo ali do ano já falando sobre isso. E quando começa assim, eu tenho que colocar para fora. Então, que bom que você já entrou aí, Franciele. Já tem uma pessoa, onde tem dois ou mais, Jesus já está presente, não é mesmo? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a dependência emocional, né? É algo que eu tenho como experiência e vivência da minha vida desde quando nasci, viu? Emoções, tá? Emoções é algo que tinha muito a ver com o trabalho que eu fazia, e esse trabalho me deu vida, sim. Porque eu fui buscar resolver problemas emocionais. Mas sem a palavra de Deus, essas emoções continuam por aí, vagando nos movimentos dos saberes, né? Então, por isso que eu coloquei ali muito claro, pratique viver na total dependência da palavra de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui, que eu não tenho nada a ver com religião que eu vou falar. Não tem nada a ver com holístico também. Oi, Vilma. Não tem nada a ver com universal, né? Aquela coisa universalista de Deus, né? Que está em todos os lugares. Tem a ver com a experiência da minha vida, né? O que é a emoção. Eu tenho um propósito hoje na minha vida, principalmente esse ano de 2020, né? Esse ano para mim é um novo ciclo de verdade, porque eu estava até agosto de 2019 envolvida emocionalmente com a minha família. E a família é tudo, né? Deus fez a família e Ele quer a família toda com Ele no reino dele, expandindo o reino do céu aqui na terra, né? Fazendo com que o céu desça até a terra. E é isso que eu quero fazer esse ano. Eu quero trabalhar muito a questão da qualidade de vida, qualidade global de vida, que na verdade é a minha formação também. Já trabalhei com estética, trabalhei com vendas, mas sempre direcionado à qualidade de vida. Sempre foi direcionado para ajudar pessoas. Sempre me entreguei, me envolvi demais com as pessoas, emocionalmente falando. Sabe aquela coisa da autossuficiência? Ninguém consegue fazer, mas eu consigo, né? Pois é, não é assim, não. Esse ano, 2020, eu estou dependente totalmente da palavra de Deus, sabe? Eu acho que Deus, Ele está falando num salmo aqui, que até eu fui buscar alguma coisa, né, para a gente falar da palavra, já que eu coloco a palavra de Deus, e como eu não sou pastora, eu sou uma pessoa comum, que buscava Deus já antes, mas eu buscava Deus sem a palavra, então o pai da mentira aparece. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. E quando eu fui buscar essa verdade, foi através da palavra de Deus. Em 2015, eu ouvi a palavra e eu nunca tinha aberto a Bíblia para ler a Bíblia. Até porque a gente tinha a Bíblia aberta só em Salmos, e coincidentemente eu vou falar no Salmo hoje. Mas é que acho que o Salmo tem muito a ver comigo, porque o Salmo ele toca o coração da gente de uma maneira mais simples, você consegue entender um pouco melhor, né? Tem a ver com a palavra, acho que da alma mesmo, né? A alma que sofre, a alma que quer resolver problemas familiares, a alma que quer ajudar as pessoas, né? Mas sem o Espírito Santo, a alma, ela fica vagando. Porque a alma, dentro da nossa alma existe a mente, o pensamento, as reações,
as ações, os comportamentos, tudo está ali gravado, desde a vida intrauterina, inclusive, né? Então, tem uma palavra aqui que eu vou ler, porque tem uma explicação bem bacana daquilo que eu já fazia, né? E essa palavra está no Salmo 42, diz assim, ó, eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar a tua presença? Eu choro de dia e de noite e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando eu ia com a multidão à casa de Deus, eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Olha, se eu lesse isso na época que eu não tinha aceitado Jesus, porque aceitar Jesus, gente, não é simples assim, dizer, eu aceito Jesus. Eu tenho a minha família inteira, os meus clientes, né, que eu tinha na época, também aceitavam Deus e queriam Deus. Mas não é simplesmente aceitar Jesus só na palavra. Você tem que ser discípulo de Jesus. E para você ser discípulo de Jesus, você precisa ler a palavra de Deus, que é o Pai, né? Então, ele ali no Novo Testamento, ele veio exatamente para tirar a gente desse pecado, do Adão, do antigo Adão. Ele veio para tirar todos os pecados, todos, para não ficar nada de pecado na gente. Então, para isso, ele levou tudo na cruz. Então, a cruz salvou. Então, eu deixei de propósito essa cruz aqui, ó, né? Porque tá meio ruimzinho, não sei, talvez. Assim, ó, tá vendo? Eu deixei de propósito essa cruz, porque essa cruz já tinha a ver com o trabalho antigo que eu fazia. Que eu falava de Deus, que eu falava de luz, que eu falava de Arcanjo Miguel, que eu falava, inclusive, de salmos, e que eu ajudava as pessoas a irem para a luz. Só que eu estava invertida, porque eu não conhecia o inimigo de Deus. O diabo, o Lúcifer, o Satanás, que está na Bíblia. Tá? Não estou falando nada que não esteja na Bíblia. E eu não conhecia o inimigo. O inimigo, ele está aqui justamente na Terra, em derredor. Enquanto eu estou aqui conversando com você, enquanto você está me ouvindo aí, ele está aí em derredor. E ele está tentando tirar você do Espírito Santo. E como é que ele consegue tirar você do Espírito Santo? É porque você não tem o hábito, a prática de ir à Bíblia, né? E pedir a Deus para que fale com você. Que a Bíblia começa a falar com a gente. Então, esse entendimento só vai começar a ter mais clareza a partir do momento que você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador. Então, ele é único, não tem outro. E eu tinha o Arcanjo Miguel, que era anjo, né? Então, o anjo existe? Sim, os anjos existem, mas os anjos são serviços de Deus. É Deus que envia os anjos para a gente. Não somos nós que vamos buscar o anjo para pedir proteção, como era o caso que eu fazia. Eu dependia do Arcanjo Miguel, vamos colocar assim, porque eu tinha ele como idolatria. Eu acreditava que ele realmente era o anjo que controlava aquela coisa ruim que tinha no pé dele. Aquela coisa ruim era o diabo mesmo. Então, claro, eu tinha ele como meu ídolo, por quê? Porque eu acreditava que ele era que ia me tirar das coisas ruins. Então, isso só é história que o pai da mentira conta pra gente, que é o próprio Lúcifer, diabo. Ele vem e tira você do teu pensamento de ouvir a palavra de Deus, exatamente para que você ouça a palavra dele. E como é que a gente vai ouvindo essa palavra da mentira? Olha, sério, gente, através dos nossos amigos, dos nossos amores, da nossa família. Porque enquanto não tem na família, que era o meu caso também, nós tínhamos só pessoas religiosas na família, e mais nenhum assim que realmente passasse a palavra para a gente,
Então, eu desde pequena, eu nunca tive alguém que me passasse a palavra. Eu ouvia os sermãos na igreja, mas eu não entendia nada, porque não tinha a palavra, eu não tinha nem o livro na mão, né? Então, o entendimento a gente só vai ter quando Jesus entra, porque você abre o teu coração para ele. Abre a porta para que ele entre. E a partir do momento que você abre a porta do teu coração para que ele entre, você já é de Jesus. Você já é filho de Deus. Por quê? Porque você entrou no reino de Deus. E aí o inimigo que ficava pegando a tua alma e distraindo você com as emoções, ele começa a ter dificuldade de agir. Por quê? Porque você optou em aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador. E a partir desse momento, você vai tomar um gosto pela vida, que é exatamente a vida que Deus nos deu, né? Jesus nos deu a vida abundante e a vida eterna. E como é que você vai tomando gosto nisso? Eu fazem 4 anos, né? Esse ano de 2020 vai fazer em agosto 5 anos que eu me converti. E essa conversão não significa ser crente, não, significa ser discípulo de Jesus. Porque crente, eu tenho certeza que muita gente crê. Só que entre você crer e agir como Jesus, tem uma diferença imensa. Porque quando você crê, você pensa que a partir do momento que você aceitou Jesus, você já está no reino e está tudo certo. Meus pecados foram perdoados. Não. O caminho começa aí. Tanto que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, assim, o caminho é o que a gente está começando a percorrer. Então, eu levei aqui 4 anos para começar a falar agora aqui em público, mas de uma maneira mais tranquila, porque não é fácil você ser discípulo de Jesus, viu? Porque ele morreu por nós, ele levou todos os nossos pecados, e é ele que consegue manter a gente em paz. Então, se eu dependo da palavra de Deus, eu estou dependente de Deus. Se eu dependo da palavra, das minhas emoções, dos meus pensamentos, das minhas ações, das coisas que as pessoas vão falando, das coisas que a gente vai buscando no conhecimento do mundo, não tem a ver com a palavra de Deus. Até parece que tem, porque o inimigo ele é muito sagaz, muito astuto, e ele vai mentindo. Então, a nossa mente está na alma também. Então, a mente mente para a gente. Então, se eu não vou buscar discernir isso na palavra, no livro da vida, que é a Bíblia, eu jamais vou ter uma fonte de discernimento. Porque o discernimento quem vai me trazer é o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu comecei a entender isso, gente, foi assim muito maravilhoso, porque no início eu fiquei perdida, porque eu tive que renunciar a um trabalho de 13 anos. E esse trabalho, ele fazia exatamente essa cruz aqui. Só que aqui tinham 9 passos dentro disso aqui. E eu nem tinha percebido que era uma cruz o projeto. É incrível, né? Mas olha como que Deus é. Deus, ele é tão bom, ele não vai deixar um filho, sabe, fora do reino dele. Só que tem uma coisa. Deus deu o livre-arbítrio, não deu? Então, o livre-arbítrio vai depender de nós agora. Se eu realmente vou querer seguir Jesus como discípulo. Então, se eu vou querer seguir Jesus como discípulo, eu vou precisar ouvir a palavra do Pai. Porque é só o meu Pai que sabe de mim. E tem uma parte aqui também, nesse mesmo que eu estou vendo, que ele diz assim, ó... que está aqui. Até os meus ossos dói, isso 42:10. Até os meus ossos dói quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias, onde está o seu Deus? Então, essa questão de onde está Deus, para mim foi assim muito forte na época, porque o projeto, ele levava Deus. Inclusive, Deus ficava lá em cima mesmo como positivo. E embaixo era o negativo. E só que esse negativo que eu via era a sombra, digamos, era o poço da luz, né? E quando eu me converti, que eu desisti do projeto,
porque eu vi que era uma mentira, era uma luz do engano o meu projeto, e eu não queria enganar ninguém, até porque eu era a primeira a ser enganada, por eu não ter a palavra. Então, isso é muito difícil para a gente, quando você desvenda, sabe? Quando cai o véu e você começa a enxergar a verdade. João 8,32 diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E foi exatamente João 8,32 que me fez pensar e refletir sobre que verdade era essa que eu estava falando, que eu pensava que esse Deus que eu estava falando era um Deus que era o mesmo para mim. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu me converti, eu fui para a caminhada de Jesus, e lá eu coloquei no Facebook, eu coloquei, na época nem tinha Instagram, eu acho, mas eu coloquei que eu estava com Deus, né, acompanhando Jesus. Gente, eu perdi, pasme, eu perdi 80% da minha clientela. Mas como assim, Eliane, você perdeu? Porque eu falei de Jesus. Então, Jesus, o inimigo, ele faz com que a pessoa pense que Jesus é religião. Jesus não é religião. Jesus é instrução para nós. Jesus é nosso amigo. Jesus é que tirou todo o peso da gente. E principalmente o emocional. Porque se a tua alma... Eu fiz uma live esses dias, mas ficou tudo pela metade, porque eu estava fazendo na estrada, quando eu vinha de Santa Catarina para cá. E eu espero a Deus agora, em nome de Jesus, que eu consiga passar para vocês essa informação e até o final, que não caia a conexão. Porque, assim, a gente, quando trabalha para Deus, e você quer fazer o que Jesus fez, né? Ter o caráter dele, e esse caráter é dele, né? Então, para você ter esse caráter, você precisa praticar o amor, a paz, a alegria, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Pare para pensar. Isso tudo está no fruto do Espírito Santo. Jesus, ele, quando morreu, ele ressuscitou e está lá com Deus. Mas Deus enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse mora em mim, mora em você. Por isso somos o templo do Espírito Santo. Então, para sermos o templo do Espírito Santo, nós temos que saber quem é Deus de verdade. Porque Deus conhece a gente de verdade. Ele sabe quem é você, quando foi, quando vai. Enfim, ele sabe tudo o que vai acontecer com você já no futuro. Mas nós não sabemos nada. Então, se a gente ficar dependente das emoções, das coisas que a gente tem como lembrança na infância, na adolescência, a gente jamais vai crescer espiritualmente. Então, Paulo também tem na Bíblia, eu não sei aonde está, mas se você tem interesse, você vai no Google e pergunta onde Paulo fala que tem que deixar de ser menino, né? Você vai lá e vai achar direitinho lá onde está o endereço na palavra, no livro. E Paulo diz que nós temos que deixar de ser meninos e ser pessoas adultas para que possamos ser o instrumento do Espírito Santo de Deus aqui na Terra. Né? Então, para você ser esse instrumento, você precisa depender da palavra de Deus. Não é só depender de Deus, tem que depender da palavra. Porque é a palavra que vai te dar a inteligência. Porque quando você começar a ter o hábito de ler a Bíblia diariamente, isso diariamente, e também, assim, ontem mesmo nós tivemos um culto com o pastor, ele estava comentando sobre isso, da gente se organizar. Como que eu vou ler a Bíblia? Quero ver depois se eu passo para vocês até o que eu tenho, que eu estou usando e estou gostando muito, já é o segundo ano que eu vou ler a Bíblia inteira. Então, eu já levei 2 anos lendo a Bíblia inteira e eu quero ler novamente. Eu vou levar 2 anos para ler ela inteira. Mas eu tenho ali uma metodologia, tá? Que foi passada para mim e que eu gostei muito, porque daí eu consigo refletir sobre aquilo que eu estou lendo. E aí eu peço ao Espírito Santo que mora em mim, me ajude, abra meus ouvidos para que eu possa entender o que o Senhor tem para falar para mim. Porque Deus tem muito para falar com a gente, porque Ele construiu a gente exatamente para quê? Para a gente ser o instrumento dEle. Então Ele tem uma promessa conosco, Ele tem um projeto conosco, Ele tem tudo
para nós fazermos com que a nossa terra seja aqui a expansão do reino dele, né? Então, eu entendi tão bem isso, gente, mas tão bem isso, que esse ano, quando eu perdi minha mãe em agosto de 2015, agosto? Nossa, passou 2015, perdão, 2019. Agosto de 2015, coincidentemente, foi quando eu me converti. E agosto de 2019 eu perdi minha mãe. Só que a minha mãe, ela foi comigo também no mesmo caminho que eu. Ela era uma religiosa, vivia fazendo um monte de promessas e rezava terço toda hora, enfim. Quando ela foi para Jesus, ela tinha 90 anos. Eu tive 3 anos com a minha mãe de convivência, sabe? Da palavra de Deus, e foram os melhores 3 anos da minha vida com a minha mãe. E eu sei que hoje ela foi para Jesus. Então, eu não tenho nada para olhar para trás hoje, porque eu tinha minha mãe. Eu queria muito trazer minha mãe para a luz. A luz que eu já fazia no projeto antigo, sabe? Então, a intenção da gente, Deus conhece pelo nosso coração. Coração. Então, às vezes, a gente até não entende quase nada que está falando, mas no coração a gente está sentindo o Espírito Santo já falar. E quando você tem isso já forte dentro de você, uma hora ou outra Deus vai chegar em você e vai dizer: e aí, filho? E aí, filho? Vem comigo? Porque eu estou precisando de você aí. O teu corpo é meu, nada é seu. O teu corpo é meu. Então, esse corpo, gente, nós temos que cuidar muito bem dele. E eu deixei de propósito também esse outro sistema linfático ali, tá vendo? Tem um mapa ali, né? Esse corpo, ele fala, tá? Nós temos um corpo que fala. Se eu tô com dor no corpo, é porque o meu corpo já está sendo envolvido de tal maneira que a minha emoção, a minha alma já está tão presa a coisas ruins, tá? Que o corpo vai somando. Somar significa corpo. Então, eu tenho formação em estética corporal e facial, eu tenho já uma experiência imensa de vendas, eu tenho formação como qualidade global de vida. Então, sempre a minha intenção foi unir o corpo, a alma e agora o espírito. Porque antes eu falava o corpo, a alma e a mente, porque eu não conhecia a palavra. Então, não é o corpo, a alma e a mente, é o corpo, a alma e o espírito. Porque a alma e a mente estão no mesmo lugar. Então, se a tua mente não é renovada, se ela não é transformada, se não existe uma metanoia em você, e o que é essa metanoia? É uma transformação. É você olhar a mente que você estava vivendo em questões de conhecimento, mas que não tinha a palavra de Deus. Creia, você vai ter que fazer uma avaliação de tudo aquilo que você aprendeu um dia. Então, é claro que Deus vai te usar. Ele vai te usar dentro daquilo que você já conheceu. No caso, eu tenho formação em estética, tenho formação em corpo, tenho formação... Trabalhei muito com a parte de drenagem linfática. Então, esse sistema linfático eu conheço muito bem como é que funciona esse corpo. Nós temos dentro do nosso corpo o sistema imune. E esse sistema imune tem a ver com o sistema linfático. E o linfático, ele é lento, é a circulação lenta. E o circulatório é o rápido. Então, se eu não cuido do meu corpo em equilíbrio, o sistema linfático, ele vai adoecer. E aí vai ficar com a imunidade baixa. Porque ali existe a célula T e a célula B, que é do time do baço. Então, a vida que Deus nos deu, que Jesus nos deu, foi a vida abundante. E essa vida abundante é você ter saúde. Saúde e equilíbrio no corpo, na alma e no espírito. Então, eu deixei essa live agora, não sei nem o tempo, porque eu tô meio perdidinha. Porque eu fiquei, olha, gente, sério, 4 anos e meio, tá? Que eu me desliguei totalmente de Facebook, de Instagram. Faz aí uns 8 meses que eu comecei a retomar. Porque agora eu sinto realmente que eu tô no momento de novo. E agora Deus vai me usar. E eu quero. Entendeu? Eu quero que Deus me use. Porque antes eu já queria. Mas ele dizia, como que se eu vou te usar, minha filha, se você não ouve a palavra, aquilo que está escrito na Bíblia, principalmente o Novo Testamento.
né? Então, assim, ele vai me usar e eu quero que ele me use. Por quê? Porque eu quero continuar a ajudar pessoas. Qual é o foco? Qual é o propósito meu em ajudar pessoas? A primeira coisa que eu quero é que você entenda que Jesus é vida. Jesus é a salvação. Jesus é o teu melhor amigo. E Jesus te ama tanto, mas tanto, 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 que ele levou todos os teus pecados na cruz. E a tua cruz agora é que você precisa carregar. Então, não sei aonde está, qual é o endereço da Bíblia, mas vai lá no Google e pergunta. Ou vai num amigo, o Espírito Santo vai começar a te ajudar. Que ele diz, se você quer me seguir, você tem que deixar, pegar a tua cruz, tá? E negar-se a si mesmo e seguir a ele. E esse negue-se a si mesmo, gente, é negar justamente os nossos pensamentos, as nossas ações, nossos sentimentos, nossos mimimis, nossas dores, vamos colocar assim, nossas coisas ruins, né? Eu não perdoo. Ele fez, ele vai ter que pagar. Aqui você fez, aqui você vai pagar. Enfim, sentimentos que ficam ali corroendo o teu coração. Então, depois que Jesus levou o teu pecado, do jeito que ele levou, se você for ler na Bíblia, não tem ninguém nesse mundo que poderia fazer, a não ser Jesus. Porque Jesus é Deus. Deus é o Espírito Santo, quer dizer, Deus é três em um. Então, dentro dessa questão, é muita informação boa para a gente. Então, quando você se apega a Deus, mas antes disso, entender quem é Jesus e você aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador, você vai entender que o Espírito Santo vai começar a morar no teu corpo a partir do momento que você aceitar Jesus. Então, Jesus é o intercessor para chegar a Deus. Então, assim, nessa cruz aqui que eu coloquei, ó, talvez seja meio confuso, né? Porque eu trabalho como coaching ministerial e às vezes eu faço os desenhos assim, porque eu tenho essa mania, sabe? Não adianta. Eu tenho que pôr no papel e escrever. Mas eu coloquei terra exatamente nessa região aqui, ó, porque aqui é a região nossa emocional. A gente está envolvido com pessoas. Então, assim, é como se eu estou aqui agora, ó, eu me envolvo aqui com as pessoas, com o movimento da terra. E no vertical é com Deus. Mas para eu chegar a Deus, eu preciso estar com Jesus no meu coração, aceitando e declarando Ele para os outros. Não simplesmente ser Jesus e ficar escondidinho lá com uma luz que é dele, né? A luz de Jesus é você colocar essa luz embaixo da cama para acender teu quarto. Você não vai iluminar o quarto, coisa nenhuma. Você tem que levantar essa luz, colocar no alto e aparecer. É isso que você precisa fazer. Então, nós somos luz, nós somos sal da terra, porque Jesus deixou isso para a gente. E nós temos que expandir aquilo que Jesus nos ensinou, nos instruiu. E quem é o nosso melhor amigo? Que já que Jesus subiu, quem é o nosso melhor amigo agora? É o Espírito Santo. Então, o espírito maligno, que é o maldito, o Lúcifer, o diabo, o Satanás, ele é o maligno. E ele está aqui exatamente para não permitir que você chegue até Deus. Porque é Jesus o caminho. Então, como que você pode chegar a Jesus? A orientação que eu tenho para te dar é que você vai a uma igreja. E essa igreja não é uma igreja que você vai só ouvir a palavra lá e não estar lendo aquilo. A leitura da palavra tem que ser. Vamos falar no Salmo 42, 10. Você acompanha o que o pastor está falando, o que a pessoa está falando. Por que eu digo isso? Porque eu tinha a religião e eu achava que todo mundo falava da Bíblia, mas não via a Bíblia aberta, quase ninguém com a Bíblia aberta. Então, incrível, mas é o pastor que vai pastorear você como ovelha. Porque a gente, como ovelha, a gente precisa buscar a autoridade aqui na terra. E as autoridades na terra, para falar verdadeiramente Jesus, são os pastores. Né? Agora, eu não estou dizendo que isso é uma religião, porque também existem muitas igrejas, né? Que eu mesma já nesses 4 anos tenho experiência, e que muitos estão na igreja com pastores e tudo mais, e também não estão aprendendo nada. Por
porque senta e só quero ouvir o pastor falar. Não, você tem que ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer por meio do pastor. Ou o que o Espírito Santo está dizendo agora através da minha palavra. Né? Então, o Espírito Santo, ele fala com a gente. E a gente só tem aí um meio de comunicar isso através do quê? Da exposição. Então, eu me exponho, eu coloco isso, eu comunico que Jesus está trabalhando em mim, ele quer realmente que eu seja discípula dele, então eu preciso agir, né? Eu preciso tomar decisões. E o domínio próprio é a nona característica de Jesus. Né? O domínio é dele, mas ele deu para a gente esse domínio também. E como que eu vou resolver os problemas, dominar essas questões emocionais que eu não consigo resolver? Por exemplo, alguém da minha família que eu não consigo encarar, alguém da minha família que eu não consigo perdoar, alguém do meu trabalho que eu não posso olhar, ou a inveja, qualquer coisa que seja. Isso tudo vai separar você de Deus, porque você não está com o coração como Jesus pediu, limpo, puro, santificado. Então, o nosso coração tem que estar santificado. Para estar santificado, eu preciso perdoar, eu preciso amar o outro como a mim mesmo. Como que eu vou amar a mim mesmo se eu estou ainda com processos emocionais? Né? Se eu ainda estou aí com situações de rancor, Eu estou tentando mexer aqui, gente, me perdoa se eu fizer alguma coisa aqui que eu não... Ah, tá, eu queria ver o comentário aqui. Ah, tá, comentário da Eliane, olha só, Eliane Mota. Legal, Eliane. E se vocês quiserem conversar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre o que eu estou falando, exatamente essa interação que eu gostaria de passar para vocês, porque é muita experiência que eu vivi nesses 13 anos falando de luz, levando as pessoas para a luz, através do nome de registro e tudo mais, era tudo lindo, maravilhoso. Eu ia levar esse projeto, inclusive, como online, ia formar alunos na época, e Deus, graças ao nosso bom Deus, ele não permitiu. Por quê? Porque ele sabia do meu coração, mas ele sabia que eu estava falando algo que não era dele. Porque o pai da mentira, ele utiliza todas as informações que estão na Bíblia para passar para você. Então, assim, se você começa a ler a Bíblia, você fica assim, apaixonada, porque você começa a entender o porquê que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender a Bíblia. Porque não tem Jesus como o único Senhor Salvador ainda. Tem lá seus santos, e eu não estou sendo contra santo aqui, mas veja, o único santo é Jesus. Então, se eu estou adorando outros santos, se eu estou adorando pessoas, se eu estou idolatrando coisas, carro, casa, marido, irmão, irmã, filhos, eu estou colocando em segundo plano Deus. Deus é o primeiro, é o mandamento, o princípio. É amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o outro como a si mesmo. Né? Então, eu digo que eu estou livre esse ano, 2020, porque minha mãe está com Jesus, de tanto que eu tentava ajudar pessoas a irem para Deus, eu estava cada dia mais me aproximando de Deus. E Deus sabia do meu coração, e Ele disse, agora venha. E eu fui, por decisão própria, por domínio próprio, né? Pela fidelidade. E eu consegui, sem saber que eu estava sendo usada por Deus, eu acabei trazendo minha mãe para Jesus, porque ela veio através da minha escolha. Ela veio atrás de mim. Eu vou ver o que está fazendo, e ela gostou tanto e aceitou, se batizou, como eu também me batizei. E o batismo nas águas, gente, é algo muito incrível também. Eu tinha uma dificuldade para entender o que é esse batismo, já era batizada, né? Mas o batismo nas águas, na Bíblia, está lá escrito todinho, desenhado, inclusive, para a gente, através dos filmes também de Jesus. João batizou Jesus, deitou Jesus na água. Esse deitar é morrer para o mundo. E quando a gente levanta para viver com Jesus. Aqui na Terra, a eternidade. Então, você morre para o mundo
para viver a eternidade com Jesus. Então, morrer para o mundo não significa você ser apático, triste, como diz aqui o Davi, né? Minha alma está triste. A alma é que é triste, o espírito não. O espírito é alegria, é paz, é harmonia, enfim, sabe? É muita coisa. Eu me empolgo demais, eu amo falar de Jesus. E outra coisa que eu também quero já passar algumas informações para vocês que estão me ouvindo, e agradeço até agora vocês estarem comigo, sinal de que vocês têm aí uma conexão com Deus já, porque Deus trabalha dessa maneira, né? E eu quero continuar ajudando pessoas como coaching ministerial. E eu tive uma experiência também não muito agradável com ministerial. O coaching ministerial é engraçado. Você vai trabalhar como coach ministerial, as pessoas pensam que é religião. E era incrível. Eu era formada em coaching espiritual. Como é que, quando eu era formada como coaching espiritual, eu tinha cliente bastante. E agora, como ministerial, eu não consigo ter cliente. Eu fiz essa pergunta para Deus. E Deus me respondeu. Porque o inimigo não quer. Então, o que eu faço? Nesse coaching ministerial, eu não vou trabalhar a palavra de Deus. Porque, claro, não é esse o objetivo. Mas eu vou trabalhar com as pessoas o conceito de quem é você aqui na Terra. O que é que você veio fazer aqui na Terra? Você veio fazer algo muito importante que só Deus sabe. Mas você precisa entender que a partir do momento que você tem seus 21 anos para cima, você já tem autonomia de poder olhar para trás e perceber coisas que você não gosta. E dessas coisas que você não gosta, você pode, inclusive, romper isso definitivamente. Porque são coisas do passado. E que é do passado, já passou. Então, isso é uma maneira de eu poder ajudar como coaching, como bioterapeuta, que é a minha formação de qualidade de vida, para que você entenda o teu corpo, para que você entenda, às vezes, até onde está a tua dor. Se a tua dor está ali num sentimento emocional, gente, é muito mais sério ainda. Porque a parte emocional é difícil de você encontrar remédios para as emoções. Normalmente, você já vai para uma área já de psiquiatria, né, na psicologia. E na psiquiatria ainda é pior, porque você vai começar a tomar medicamento, né? E às vezes o medicamento ele vai impedir, inclusive, até de você poder limpar teu corpo. Então, eu não sou contra isso, mas eu sou a favor de você usar a tua mente da sabedoria e começar a perceber o que meu corpo está falando. Se ele está emocionalmente abalado, é porque eu tenho rancor dentro de mim, porque eu tenho algo que está sujando meu coração. E se meu coração está sujo, como que o Espírito Santo vai morar em você? Ele não fica onde o ambiente está sujo, porque ele é puro, né? Então, é dentro dessa questão que eu quero ajudar as pessoas a trabalhar, né? O corpo, a alma e o espírito. E também, Deus está me abrindo aí um espaço que espero que seja da vontade dele, estou orando, inclusive, muito por isso. Eu quero começar a trabalhar com suplementos alimentares. Suplementos que vão ajudar o teu corpo a se fortalecer. Eu mesma tomo suplemento hoje, precisei tomar. E eu vi a diferença muito grande. Antigamente eu trabalhava com florais, com outras coisas, mas os florais eu também não trabalho mais. Porque os florais, eles não é um trabalho que seja da vontade de Deus. Os florais, eles são feitos de maneira onde você coloca do sol ou na lua. Eu sei muito bem disso, porque eu dei aula sobre isso. E se você está falando de sol, de lua, de terra, mãe Gaia, coisa e tal, isso não é da palavra de Deus, tá? Então, Deus criou o sol e criou a lua. Então, eu parei com os florais, né? Não uso mais florais. Eu vou usar suplementos que vêm através da qualidade de vida. Então, isso também vai ajudar muito você a entender teu corpo, a curar teu corpo, a curar tua alma, para que você esteja em espírito e em verdade pronta para servir a Deus. E aí é só bênçãos. Mas nós estamos na terra, né? Então, tem uma palavra que diz, Jesus diz, você vai passar por aflições aqui na terra, mas tenha bom ânimo. Eu venci
o mundo. Então, é muito incrível quando você se cura da emoção. Você fica curada da emoção, porque a palavra de Deus vai começar a curar você. Eu tenho ainda eu não consegui pegar, eu esqueci, na verdade, de um documentário, na verdade, uma entrevista de John Bevere, onde ele fala que as pessoas só lendo a Bíblia 4 vezes por semana, ela já vai ter uma cura. Porque 4 vezes por semana não é a mesma coisa que 1 vez por semana. E principalmente quando você quer ler, quando você quer buscar. Nossa, aí é muito forte. É muito forte porque Deus está buscando exatamente os filhos responsáveis. Os filhos que já cresceram, né, saíram da meninice e querem hoje ser pessoas influentes que possam influenciar, inclusive, os outros irmãos a conhecerem Jesus na íntegra. Jesus é amigo, Jesus é amor, né? Então, tem muita coisa, gente. Se tem alguma coisa para perguntar, vocês que estão me ouvindo, se vocês quiserem saber alguma coisa, tem alguma dúvida, ou mesmo se queiram conversar comigo depois, pode entrar em contato comigo, falar no particular, que a gente vai estar aqui disponível para ajudar você, porque é a única coisa que eu quero fazer nessa vida, é servir a Deus. E servir a Deus é estar simplesmente livre do emocional, para sempre, totalmente independente das emoções. Nada mais afeta depois que você entende isso, nada mais te afeta, porque Jesus sofreu tudo por você. Agora você não pode sofrer um olhar de alguém, você não pode, né, digamos assim, aquela pessoa que te magoou, você não pode perdoar aquela pessoa. Meu, imaginou se Jesus fizesse isso? Nós estaríamos todos no pecado. Então, é por Jesus que a gente está vivo, é por Jesus que nós estamos aqui trabalhando, e é por Jesus que nós vamos levar nossos amigos, amores e família para expandir esse reino aqui na Terra também, né? Então, fica aí essa minha palavra. Louvo a Deus por ter conseguido falar até aqui, né? E comece a depender da palavra de Deus, tá? Até você conseguir perceber que Deus é amor, Jesus é a graça e o Espírito Santo é o consolo da gente. Então, se eu tenho Deus, eu tenho amor. Se eu não tenho Jesus como único Senhor e Salvador, eu não consigo ter a graça. E o que é essa graça? É o contentamento. Eu posso, digamos assim, ter pessoas falando um monte de coisas para mim, eu me ofender no momento. Claro que a gente vai se ofender, porque a gente tem emoção, a gente é carne, a gente vai sentir a dor. Mas quando eu lembro que Jesus sofreu todas as dores por mim, eu penso, que dor é essa que eu estou tentando aqui somar no meu corpo? E aí que o teu corpo vai começar a ser saúde. Aí que teu corpo vai ser instrumento de Deus. Aí que teu corpo vai ser veículo de amor, que é o que nós estamos precisando nessa terra. Então, façamos nós a diferença. Façamos nós a diferença. Sejamos nós a luz e o sol na terra. Mas só vai conseguir fazer isso se você liberar as emoções. Não deixe a tua alma triste e nem perdida mais. Lembra do Salmo 42 que a gente leu ali? Leia ele inteiro para você ver que coisa linda. Leia o Salmo 139 também, que é maravilhoso. Aliás, tem muitas palavras lindas ali que você vai começar a entender. E se vocês quiserem, eu vou fazer mais lives, até comentem aí se vocês estão gostando. Eu quero começar a falar um pouco mais, então eu vou colocar a minha palavra, porque não é minha palavra, mas é a palavra que Deus quer que eu fale. Né? E eu hoje fico feliz, porque é o contentamento. Contentamento é saber que eu estou com Jesus e quando eu sair desse mundo terra, eu vou para a eternidade com ele. Então eu não vou viver só 100 anos. Né? A minha mãe viveu 93 anos e meio, então eu tenho 30 e tantos anos pela frente ainda.
Então, esses 30 e tantos anos que eu tenho pela frente, eu quero continuar ajudando pessoas, sim, mas através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, porque é Ele que vai me dar orientação, é Ele que vai me revelar aquilo que está dentro de mim, porque antes mesmo de eu nascer, Deus já sabia o que eu ia fazer. Então, é o Espírito Santo que sabe. Então, se eu tenho Jesus, limpo o meu coração, tiro as emoções, liberto a minha alma, não guardo mais rancor, de verdade, hein? Porque não é perdoar simplesmente, eu perdoei, meu irmão, mas quando ele vem na minha casa, eu não recebo, ou quando eu sei que ele está lá, eu não vou. Não, quando você perdoa, você olha aquela pessoa com amor, como Jesus olhou. Então, o perdoar não é simples assim. Por isso, o trabalho que eu faço é um trabalho que vai mostrar muito. Eu uso, inclusive, bonequinhos para mostrar a tua família, para mostrar onde é que você está, para que você consiga limpar todas as emoções ruins do teu coração. Porque as emoções ruins não é de Deus, é do diabo. É o que ele quer, o inimigo. Ele quer roubar a tua alma para levar para o inferno. Enquanto Deus quer levar a tua alma para Ele, para que você jogue as emoções para Ele, nos pés da cruz de Jesus. E quando você faz esse movimento, você começa a treinar isso, gente, não precisa de você estudar muito, tá? O que você já aprendeu até aqui, eu te garanto. Não precisa se buscar mais conhecimento na Terra. O que está faltando para você agora, depois da meninice, lembra? É você crescer. E o que está faltando para você agora é ter um estímulo ministerial, que é o que eu tenho feito. Coaching é só uma palavra, porque coaching, na verdade, é um estimulador, eu já era antes, né? Então, o coaching, ele nada mais é que um estímulo. Então, eu vou estimular você a fazer aquilo que eu achava que estava fazendo certo, nos 13 anos errado da minha profissão, mas agora eu quero fazer conforme a vontade de Deus, então eu sei que eu estou sendo amparada pelo Espírito Santo. E ele vai me dar todas as orientações, porque eu confio nele. Porque eu sei que Deus me conhece e conhece você também. Então, através de mim, você também vai ouvir o que o Espírito tem para te falar, né? Então, é muito bom isso, gente. Essa corrente de amor, ela funciona assim. O restante das coisas desse mundo é do mundo. Então, olha, você pode fazer 1000 coisas, como eu fiz. A reconstrução do eu, que era o projeto que eu tinha, que eu, inclusive, ia dar aula sobre essa cruz e tudo mais aqui. Quando eu conheci a verdade me libertou, eu falei, meu Deus, o que era tudo aquilo que eu conhecia? Era coisa do mundo, não da palavra de Deus. Então, de que adiantaria eu ter todo um conhecimento no mundo e viver 100 anos e ir para o inferno? Não, agora eu sei que eu renunciei tudo aquilo e continuo conhecendo, porque a gente não deleta nada da tua memória, você continua sendo aquilo que você era, só que você tem discernimento da palavra. Você vai orar primeiro para ver se está bom, Pai, eu posso fazer isso? Espírito Santo, me ajuda, me revele. Se eu estou errada, me diga. Peço perdão diariamente, porque a gente toda hora está pecando, né? Converso com Deus toda hora. E é conversando com Deus é que eu vou ter a intimidade de filha, né? Então, quando a gente quer conversar com o pai ou com a mãe da gente, a gente não vai no pai da gente, quer dizer, o meu pai não está mais aqui, mas se ele estivesse, eu ia em Oswaldo falar com ele. Se a minha mãe estivesse aqui, eu ia na Maria, falar com a Maria. Eu não ia buscar a Beatriz ou o Antônio, né? Então, a mesma coisa agora. A gente é adulto, a gente já não é mais criança, a gente não precisa mais das orientações dos nossos pais, né, biológicos. Nós queremos a orientação do nosso pai eterno, nosso pai espiritual, que é Deus, né? Então, ele é o nosso instrutor, ele é o nosso pai eterno, ele é misericordioso, ele é o príncipe da paz. E é ele que vai nos dar toda a força. Então, vocês que estão me acompanhando até agora, eu agradeço por estar comigo até agora. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma oração depois, né, no particular mesmo, para que você aceite Jesus. Entenda o que é aceitar Jesus. Não vai mudar nada na tua vida, viu? Não vai mudar nada. Você vai continuar sendo aquela pessoa que você é. O que vai mudar na tua vida é que você vai depender de Deus, que é a melhor coisa do mundo. Não dependa dos outros, porque os outros são como eu, como você. Agora, quando você depende de Deus, Deus vai te colocar junto ao reino dele. Então, vão aparecer livros
que tem a ver com alguma coisa que você precisa saber. Vão aparecer pessoas que vão falar com você de onde é que apareceu essa criatura. Vai ver lá, é de Deus também, é de Jesus também. Então, o reino vai expandindo dessa maneira, sabe? E é isso que eu quero, que você tenha vida abundante, vida eterna, e a abundância comece aqui, através de você. Seja a diferença na tua casa, seja a diferença na tua família, faça da tua vida a vida de Jesus. Siga o caráter dele. E a gente vai falar mais sobre essa cruz aqui, porque aqui estão o caráter, está tudo aqui. O caráter de Jesus é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você acha que existe alguém nesse mundo que tem isso aí? Não existe. Somos todos humanos, somos todos carne, e no momento da qualquer coisa a gente já vira o espírito do mal, né? Porque é fácil, né? Ele está do derredor e ele capta tudo e leva você com a alma para a ofensa. Então não se ofenda mais, não se magoe mais, libere perdão, libere o amor que está dentro de você, deixe o amor trabalhar em você, aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador. O primeiro passo é esse. Depois o Espírito Santo vai começar a trabalhar e morar em você, e aí nós vamos começar a fazer um trabalho digno de profissão mesmo, de trabalho, né? De honra. Honrar a nossa família, honrar as pessoas que estão ao redor, amando cada dia mais as pessoas, para que elas entendam que isso vem do fruto do Espírito Santo, não é de nós. Nós não somos nada sem ele, né? Então, gente, ó, eu não sei quanto tempo eu falei, me perdoa se falei demais, mas eu falo mesmo, gosto de falar. Mas se vocês ficaram até agora comigo, é porque talvez alguma coisa boa eu já comecei a passar para vocês. E eu glorifico a Deus por isso, né? Um beijo no coração de vocês. E não se intimide nem se envergonhe. Pergunte-me no particular coisas que vocês querem, que eu estou aqui justamente para ajudar você por meio da palavra de Deus e da obra do Espírito Santo. Que assim seja para nós todos. Até, meus queridos. Tchau, tchau.